Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, como vai? Programa Mais Saúde entrando na sua casa hoje cedo para falar de um tema que, olha, cada vez mais mulheres eu encontro com esse problema chamado fibromialgia. E é realmente muito complicado, mas estamos aqui com o Dr. Juliano Pimentel, que vai nos ajudar a pensar nessa fibromialgia. Como é que ela começa? Porque eu sempre vejo o seguinte, pessoa com fibromialgia não dorme bem. Aí eu digo, bom, ela não dorme bem e aí não tem um monte de coisa boa acontecendo, como uma melatonina. Normalmente também é chamado de doido, pelos profissionais que passam. Porque como é que é? Tem piti, aquela coisa. Tem piti, DNV. Ou ela não dorme por causa da dor. Eu sempre fico fazendo essa comparação, mas desvenda um pouco isso pra gente. Olha, Gi, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E o principal que a gente pode falar é que a síndrome fibromiálgica, a síndrome dolorosa, ela é um conjunto de sinais e sintomas e você só vai denominar que você tem fibromialgia depois que você escarafunchou tudo, pesquisou tudo e não achou nada. Aí sobrou. Aí sobra um nome que foi criado para colocar um grupo de pessoas que tinha uma série de problemas. Tudo bem? Tem gente que tem dor no couro cabeludo, de passar a mão, ter choque, para vocês terem ideia. O que a gente tem que conseguir entender é que essas pessoas têm um patamar psicológico complexo, um patamar de relação com o meio em que elas estão inseridas em emoção, em alimento, em condutas no dia a dia, em relação com as adversidades do dia a dia, muito peculiar. Isso é um padrão para quem já teve pacientes no consultório, para quem lida com esses indivíduos no consultório. Por isso que muitos, dentro de uma síndrome fibromiálgica, são conduzidos ao psiquiatra, ao psicólogo, ao nutricionista, ao educador físico, ao fisioterapeuta, para todo mundo fazer uma abordagem conjunta. O que acontece é que a gente vive num país onde milhões estão desempregados e, infelizmente, não tem condição de fazer uma equipe multidisciplinar na maioria das vezes. Então, presta atenção no que vai ser colocado aqui nesse programa, porque é muito importante para você. Primeiro ponto, se você está inflamado e com dor, saiba, seu corpo está gritando. Quando o seu corpo grita, qualquer pessoa que busque algo a mais saberia que é hora de parar para ouvir o que seu corpo está tendo a dizer. Entendam que se você se alimenta doente, você alimenta a doença. E aí a gente remete ao jejum. O jejum é uma das principais formas de abster-se de algo para conseguir gerar uma remissão de processo inflamatório intestinal. Todo processo inflamatório começa no intestino, via de regra. E por isso que parece que, nossa, mas o doutor Juliano sempre puxa um assunto para aí, doutora Gisela sempre puxa um assunto para aí, porque tudo, gente, tudo começa ou termina no intestino em alguma maneira. Exato. Entendeu? Então é muito importante que você entenda que você que tem uma doença, você que tem um problema de dor e que essa dor engloba todos os aspectos do dia a dia, a ponto de limitar e gerar depressão nas pessoas, uma limitação grave comportamental que vai precisar de remédios que vão descompensar mais ainda esse sistema. Se você não colocar pausas orientados pelo profissional, como um jejum que você faz até na quaresma, um jejum de 12, 14, 16 horas, se você não toma um hipoglicemiante, não é um diabético, não tem uma doença psiquiátrica, como esquizofrenia, doenças psiquiátricas sérias, tem que estar sendo acompanhado pelo médico, não dá para brincar com isso. E aí você lança a mão do jejum e coloca somente bons alimentos dentro. Naturalmente, você reduz a sua dor brutalmente. Eu vou falar uma coisa que talvez seja controversa para você, mas que são casos que eu tinha clinicamente uma grande resposta. Me conte. Existiam pacientes com síndromes dolorosas que respondiam plenamente ao colocar os legumes imersos em solução com Lugol, aumentando a ingesta de iodo. O iodo é um mineral que está envolvido em todas as glândulas do nosso corpo. E quando a gente consegue fazer, tem também formas de fazer ele cutâneo para ele absorver somente o que é necessário, mas quando colocado de uma maneira pontuada, muitos pacientes reduziam a dor gritantemente.
Aí você vai falar, mas Juliano, será que não era só o jejum, não era a suplementação, não era... Não, são um conjunto de fatores que geram. Agora, por exemplo, porque esse Lugol já deu pano para manga, E dá né? normalmente, por isso que eu tô falando que eu boto no vegetal, porque a planta absorve um pouco e aí tá tudo bem. Não, é isso que é preciso ser dito, porque, por exemplo, tem gente que chega no consultório tomando não sei quanto de Lugol, porque ouviu na internet um determinado médico falando isso. Só que essa dose de Lugol, ela é 50.000 vezes superior ao que seria necessário. Isso tomando o dito coxo. Então, é assim, como é que faz? Olha, o que o Juliano está falando é... É uma saída plausível, prática e tranquila. Colocando dentro de um alimento... E de que maneira? Para que a leguminosa absorva, e ela só vai absorver o necessário. E aí você vai estar ingerindo uma quantidade maior e ainda assim, porque um dos artigos que colocou em questão tudo isso que é colocado na internet, Gi, sobre o Lugol, ele falava que na dose que é colocado hoje para as pessoas com 2 gotas, várias pessoas estavam desenvolvendo uma série de problemas. Verdade. Tá? E aí foi colocado que usando isso, uma outra opção seria esta para você ter o benefício. E quando junta ainda o magnésio dentro da fibra, gente, magnésio o magnésio dimalato, o magnésio glicinato, o magnésio aspartato, independente do tipo de magnésio, o magnésio ele vai atuar em mais... Magnésio e o zinco juntos são quase 300 metaloenzimas que eles agem. Metaloenzimas quer dizer, você tem uma enzima no teu corpo que ela só vai agir se tiver este mineral lá dentro. E a B12, você também dá uma olhada? A B12, de uma maneira geral, ela sempre tem que ser olhada, mas o nível de absorção de B12 está relacionado à capacidade digestiva do indivíduo. E quando essa capacidade digestiva vai reduzindo, a B12 ela tem um grande paradoxo dentro da reserva dela metabólica no nosso corpo, né? Então, porque ela também está envolvida muitas vezes naquelas dores periféricas. Exatamente. Né? Por isso que eu falei da B12. Agora, por exemplo, existem alimentos que não são do bem, né? Por exemplo, as solenáceas. Sim. Tá? Pessoas com fibromialgia, será que elas deveriam estar se alimentando? Explica solenáceas para o pessoal, porque eles não vão saber. Solenáceas é o seguinte, são determinados alimentos, né, que fazem parte de uma família que causam problemas para quem tem dores, principalmente articulares. Exato. Pasmem. Tomate. Angelina Jolie, não, a Gisele Bündchen aboliu o tomate da coisa. Tomate, berinjela, pimentão, alguns pimentos. Alimentos que, quando cozidos, diminuem esses efeitos lesivos às articulações, mas que normalmente estão relacionados a síndromes dolorosas articulares. Então, eu fiz questão de falar para a Gi falar, porque muitas pessoas não vão entender ligar isso. Sim. E eu acho que, tirando os alimentos pró-inflamatórios, como o trigo, como derivados de leite, até você ter uma remissão desse quadro doloroso por um momento seguro, você tem que tirar o que não presta, colocar o que presta, como a gente está colocando, e aí vamos colocar um outro a mais, que é o açafrão no dia a dia. Gente, açafrão usar porque ele é um potente anti-inflamatório. Outro que pode ser utilizado, muito importante, que deve ser utilizado, principalmente se você tem outras interações medicamentosas, buscar entender mais sobre o arfagafton, que é a unha de garra do diabo, e tem também a unha de gato. Pode ajudar muito em processos inflamatórios e síndromes dolorosas, tá? E esses fitoterápicos são incríveis. Mas tanto em forma de tintura, quanto em forma de utilizar em extrato seco, mas é interessante aí já estar buscando um profissional para estar conduzindo. Sim, detalhe, nutricionista tem que ter feito a pós-graduação em fitoterapia. Senão não pode prescrever. Senão não pode prescrever, eu já fiz. Já o médico, ele consegue fazer lançar mão disso, então busque profissionais. Tem 2 tipos, né? Tem aquele médico que gosta disso, tem o médico que nem vai falar disso. Não, aquele que fala bobagem. Bom, gente, é o seguinte, foi muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado. A abordagem do Dr. Juliano foi ótima e eu espero vocês no próximo Mais Saúde. Obrigada, Obrigado sempre, querida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.